Ora, muito bem, então muito obrigado a todos pela vossa presença aqui hoje. Este webinar que nós iremos fazer hoje, portanto, está dedicado ou é dedicado aos elementos de viga dentro do SolidWorks Simulation e é o primeiro webinar que nós estamos a organizar, portanto, integrado nesta nova série que gostamos de chamar a Simulação para Todos, onde vamos tentar, por um lado, desmistificar a utilização dos produtos Simulation, portanto, em todas as suas vertentes, na parte dos elementos finitos, dos mecanismos, dos fluidos, etc. Portanto, vamos tentar aqui criar, digamos, não só um conjunto de exemplos que sejam práticos e que sejam interessantes para as pessoas perceberem realmente, digamos, a utilidade de ferramentas deste tipo, mas ao mesmo tempo também fazer coisas que tenham sentido, que tenham fundamento e que tenham uma boa explicação, eu não direi teórica, porque nós não vamos aqui incidir muito sobre esta componente, mas de qualquer das maneiras, neste primeiro webinar, nós iremos então arrancar com os elementos de viga, e esses elementos de viga são, digamos, no que diz respeito ao método de elementos finitos, provavelmente aqueles que em grau de simplicidade aparecem logo a seguir às molas. Portanto, serão de facto aqueles que matematicamente serão mais simples, digamos assim. Okay? Por essa razão, portanto, é muito possível, digamos, e é também um dos objetivos deste webinar, relacionar os resultados do SolidWorks Simulation precisamente com resultados analíticos calculados através de fórmulas matemáticas. Portanto, o nosso objetivo neste webinar será, em parte, também fazer esta validação teórica, digamos assim, das fórmulas que estão a ser utilizadas dentro do Simulation e, pronto, através dessa validação, naturalmente, fazer a extrapolação para que depois esta tecnologia faça mais sentido e seja igualmente válida em problemas mais complexos, onde não seja, naturalmente, depois prático ou execuível até aplicar fórmulas matemáticas. Portanto, vamos, essencialmente, então, falar dentro do nosso portfólio de produtos de ferramentas de simulação, em particular das ferramentas de simulação de elementos finitos, portanto não vamos falar hoje nem de mecanismos, nem de plásticos, nem de fluidos, vamos estar a falar de elementos finitos na sua forma mais básica. E eu arranjei logo aqui um slide que parece aqui extremamente confuso, mas eu vou tentar aqui explicá-lo de uma forma relativamente simples. Ou seja, isto é uma única peça que nós temos no SolidWorks, em que eu, do meu lado esquerdo, desenho, portanto, com funções do Elements, portanto, desenho aqui um perfil em construção soldada. Aqui no meio tenho um troço de chapa desenhado com, precisamente, as ferramentas de chapa de SolidWorks. E aqui do lado direito tenho uma peça, digamos, criada com as funções genéricas, bosses, extrudes, por aí fora, cortes, fillets, portanto, aquelas que nós estamos habituados a usar normalmente. Quando nós, isto é uma única peça, portanto, reparem, quando nós fazemos a criação de um novo estudo de simulação e simplesmente mandamos malhar, portanto, estes três bodies que aqui estão, aquilo que o SolidWorks vai fazer automaticamente é tudo o que forem elementos de construção soldada, o elements, ele vai utilizar o nosso elemento de viga, tudo o que forem peças em chapa ou criadas com ferramentas de chapa, ele vai malhar recorrendo a elementos de casca, tudo o que forem peças de geometria genérica, portanto, que não se consigam caracterizar nem com sólidos nem com chapas, vão ser malhados com elementos sólidos, portanto, que são os tetras da nossa, digamos, que nós habitualmente também, aliás, que são os normalmente mais utilizados em aplicações como o SolidWorks. Portanto, nós hoje vamos começar pelo princípio, que é precisamente a viga, portanto, o elemento matematicamente menos complexo e mais fácil de, digamos, comparar com soluções analíticas. Para efeitos deste webinar, nós vamos referir aqui por diversas vezes, e muitas vezes vocês vão ver imagens que eu tive a oportunidade de retirar diretamente deste livro. Portanto, é o livro chamado Método de Elementos Finitos, do professor Raul Campilho, do ISEP. Ele escreveu este livro há uns anos atrás, portanto, é um livro muito interessante, que me dá umas bases muito interessantes sobre o método de elementos finitos, portanto, começando precisamente pelas suas abordagens mais simples, molas, vigas, e depois então passando para outro tipo de modelação. E tem também um capítulo bastante interessante de aplicação já, digamos, aos produtos de software do mercado, sendo, portanto, que ele, neste caso concreto, faz mesmo uma comparação até bastante interessante entre o SolidWorks Simulation e o Abacus, portanto, comparando aquilo que se consegue fazer com um e com o outro. E é um livro que, na minha opinião pessoal, é realmente bastante também favorável àquilo que se consegue fazer no SolidWorks. É também um bocadinho, digamos,
digamos, interessante a maneira como o professor Raul portanto, faz, de facto, esta transição entre aquilo que são as explicações convencionais da teoria para, depois, a aplicação numa ferramenta prática como é o SolidWorks. Portanto, é um livro recomendado, nós vamos segui-lo aqui, portanto, o professor Raul, eu telefonei-lhe ontem, portanto, ele deu-me realmente a autorização para poder usar as imagens dele, acho que ele com bastante gosto, e agradeço a sua contribuição também para este webinar. Ora bem, por onde é que nós vamos começar? Vamos começar por um tipo de elemento, que é o elemento mais básico que nós poderíamos ter dentro do SolidWorks, que é o elemento de treliça ou barra. Portanto, eu aqui estou a utilizar treliça ou barra, porque eu lembro-me quando andei na faculdade, falávamos de treliça, no livro do professor Campilho está barra, portanto, no inglês é truss. Mas, basicamente, é um elemento que nós podemos, de todas as formas, portanto, fazer uma analogia a uma mola. Digamos que normalmente é o primeiro exercício que fazemos sobre o método dos elementos finitos. Portanto, existe uma mola com um deslocamento uniaxial, um fator de elasticidade K, aplicamos uma força e queremos saber o deslocamento. Pronto. O deslocamento depois há de ser, digamos, a força dividir pelo K, precisamente, dessa mola. Portanto, o elemento de treliça é, efetivamente, o elemento mais simples que nós temos. Pode ser, não é obviamente uma mola, portanto, mas será um elemento sólido que tem um determinado comprimento, uma determinada área de secção, um determinado módulo de Young. A tensão, portanto, será esta fórmula simples também da tensão normal constante, que é a força aplicada sobre a área, portanto, de secção do nosso elemento. E aqui está, portanto, a tal analogia que podemos fazer também à mola, portanto, se considerarmos que o K da mola, ou neste caso o K da viga, será igual, portanto, ao módulo de Young vezes a área, portanto, transversa e dividido pelo comprimento do próprio elemento. Portanto, o que é que este tipo de elementos permitem fazer? Portanto, estes elementos não transportam, não suportam, portanto, carregamentos, transporte de movimentos fletores, nem de esforços transversos. Portanto, para isso são indicados para modelar estruturas articuladas entre as suas interligações, nos seus elementos de ligação, nos nós, basicamente, e podem suportar apenas um valor constante de tração ou compressão, portanto, no seu sentido axial. Ok? Muito bem. Como é que isto é, então, implementado no SolidWorks? E aqui eu vou retirar, digamos, o primeiro exercício também do livro do professor Campilho. Este exercício que vocês aqui estão a ver é um exercício de treliças simples, portanto, em que temos aqui duas a 45 graus. É aplicada uma força de P1 e P2, portanto, com duas direções em X e Y, portanto, aqui no nó 2, e nós queremos depois saber exatamente quais são os deslocamentos no nó 2 e as reações, quer no nó 1 e também no nó 3, bem como depois também as tensões, as forças axiais, etc. Bom, os dados que nós temos para este exercício estão aqui em baixo, portanto 10 kN e 20 kN para X e para Y, a área-secção das nossas treliças, o módulo de Young, portanto, e o comprimento dos dois perfis. Ora bem, o que é que a gente vai fazer então? Vamos passar então para o nosso SolidWorks, onde eu aqui já tenho a modelação deste primeiro exercício. Eu aqui vou utilizar, daqui a bocadinho, logo no próximo exercício, vou-vos mostrar um exercício criado desde o princípio, portanto, utilizando as vigas, mas para já vamos partir deste exercício já feito. Portanto, reparem que temos aqui a tal viga ou as duas vigas com 5 metros de comprimento. O que nós fizemos aqui para cumprir aquela área de secção, portanto, que nos era informada, portanto, a área de secção de 0,001 metro quadrado, foi criar precisamente um perfil SolidWorks, portanto, que tivesse exatamente essa área de um metro quadrado. Basicamente é um quadrado, como vocês veem aqui, portanto, que dá aquela área, portanto, que nós queremos. Portanto, uma modulação extremamente simples, feita com elementos de construção soldada, com weldments, e depois existe então aqui o nosso estudo. Agora, o que é importante aqui quando queremos falar de treliças? Se nós não fizéssemos nada e simplesmente tivéssemos feito a construção soldada e mandado malhar, o SolidWorks não iria ter malhado estes dois perfis como treliças, que é a maneira como estão agora. Portanto, reparem que está como truss. Ele teria assumido que seria beam. Okay? Neste caso, nós tivemos então que passar de beam para truss, portanto, permitindo então, digamos, a aplicação desta matemática mais simplificada que, recordem, só suporta, digamos, a carga axial
e nenhum outro, digamos, componente de força, nem esforço transverso, nem momentos fletores, nem nenhuma dessas outras situações. Portanto, os dois elementos foram transformados em treliças. Simplesmente temos que malhar, temos que correr e depois vamos obter aqui, então, os nossos dados correspondentes a estes resultados que vocês aqui podem ver. Portanto, temos aqui a tal força axial, portanto, a tal tensão axial, aqui já dividida pela área, em que temos 21 megapascal para o de baixo e temos a atração, portanto, e temos aqui a compressão em cima, portanto, menos 7 megapascal. Podemos também logo desde já fazer aqui algumas comparações com os resultados analíticos. Portanto, isto é o que sai analiticamente. Repare que é o que sai exatamente igual do lado do SolidWorks. Da mesma maneira, podemos, por exemplo, também avaliar, eu vou-vos mostrar hoje várias vezes esta ferramenta, as forças de reação, result force, que vocês vão encontrar precisamente aos nós. Quando nós queremos saber reações aos nós, aplicamos esta função de result force precisamente para ir buscar estes três componentes da força, que aliás na prática só existe um componente, o componente nuclear, aliás existem dois componentes, o componente X e o componente Y, aliás os menos 15.000 que vocês veem aqui, e aqui temos sempre também a possibilidade de visualizar as forças resultantes, fazendo o update, digamos, que torna, digamos, a visualização da força ainda mais intuitiva, se vocês quiserem. Portanto, a reação tem este sentido, é o sentido da viga, quando entra ali naquele encastramento. Se eu picar também naquele nó superior, vamos ver que existe aqui, de facto, uma força que também tem uma direção alinhada com a viga, mas 3 vezes inferior, portanto, àquela que temos, portanto, na parte inferior do nosso modelo. Portanto, tudo isto, naturalmente, é completamente consistente com os resultados analíticos, com aquilo que estaríamos à espera. Digamos que aqui existe só uma pequena diferença entre o livro e a fórmula, porque por uma questão que eu presumo que tenha a ver só com um pequeno erro de aproximação ao número de casas decimais com que as contas foram feitas no livro, porque na realidade os valores corretos, concretos, são estes que aqui estão e aqui a diferença é quase negligível. Ok? Portanto, temos aqui então o primeiro exercício associado às treliças, onde nós vamos essencialmente obter reações nos apoios e forças axiais e tensões axiais ao longo do perfil. Ora bem, introduzindo então aqui a temática do elemento de viga propriamente dito. O elemento de viga propriamente dito é um elemento que tem maior nível de sofisticação, porque para além deste condicionamento que nós tínhamos nas treliças, ou seja, cargas axiais, deslocamentos axiais, nas vigas nós vamos ter uma segunda componente associada, portanto, aos momentos fletores e às cargas transversas aplicadas também na própria viga. Portanto, o elemento de viga é, no fundo, uma sobreposição daquilo que é a treliça em cima com aquilo que é uma viga horizontal em baixo. Portanto, uma viga horizontal suportaria só esforço transverso e momentos fletores. Portanto, neste caso, somando as duas componentes, teremos aquilo que é uma viga no entendimento da teoria e também no entendimento do que é o SolidWorks. Portanto, vamos poder transmitir momentos entre nós rígidos, entre as cargas. Podemos trabalhar em qualquer orientação do plano, porque como ele suporta cargas axiais, podemos obter resultados para qualquer orientação da viga no espaço, ok? Dentro do SolidWorks Simulation, cada nó de vigas tem efetivamente 6 graus de liberdade, 3 translações, 3 rotações, de acordo com os três eixos, e também não será, digamos, o objetivo da nossa apresentação de hoje, mas é possível, por exemplo, também criar malhas mistas, é possível criar vigas curvas, portanto, seguindo arcos, ok? É possível também fazer vigas de secção variável diretamente dentro do SolidWorks e recorrendo aos elementos de viga que nós temos disponíveis dentro do SolidWorks. Do ponto de vista dos resultados, aquilo que o SolidWorks depois vai fazer é indicar-nos aquilo que é, digamos, a força axial, que continua a ser constante, derivada desta componente axial, portanto, do carregamento, uma componente de flexão que virá, portanto, associada ao momento aplicado, este Y que vocês aqui veem, portanto, é a distância da fibra neutra até às fibras mais exteriores do nosso perfil. Portanto, o que quer dizer, portanto, que as fibras mais longe do centro, digamos assim, terão efetivamente valores de tensão maiores, okay? De onde, dividido aqui pelo momento, ou segundo momento de inércia, ou momento da área de inércia, de onde depois o estado geral de tensões será uma combinação da componente axial com a componente de bending
com mais uma componente também associada ao esforço cortante, portanto, aqui ao esforço transverso, ao V, que vai depois somar e dar, portanto, digamos, não aqui este aqui é só o resultado desta com esta, mas depois existe também esta componente de V, de esforço cortante, que vai ser também reportada se nós pretendemos fazê-lo. Ok? Ora bem, este é o estado geral das coisas, portanto, ao nível da formulação matemática do elemento de viga dentro do simulation. Eu agora vou criar aqui um caso específico, ou seja, voltando um bocadinho atrás, nós ainda há bocadinho vimos a formação de treliça, de carga axial. Agora vamos ver isoladamente, digamos, aquilo que é a componente baixa, ou seja, uma viga horizontal, ou seja, sem esforços ao longo do sentido axial da viga, ou seja, ignorando esta componente de axialidade, ou seja, vamos ver este caso especial que é uma viga horizontal. Ok? Uma viga horizontal, nós vamos então ter estas características, vamos ter, digamos, uma deflexão vertical, portanto, em torno do eixo neutro, a sua derivada depois será a rotação, a partir da rotação nós vamos poder obter, através de outra derivada do dx e multiplicando por fatores, digamos, que têm a ver com o momento e com o módulo de Young, vamos obter também funções para a força de corte e também para a força, para o momento defletor, portanto, em cada uma das secções. Okay? Portanto, digamos que a equação geral que rege aqui o estado geral de tensões é um pouco esta, portanto, momento defletor máximo, momento secundário de inércia e também o y, que é a tal distância da fibra neutra até ao exterior do nosso perfil. Ora bem, bom, o que é que eu também queria mostrar-vos aqui como exemplo? Queria então mostrar-vos como exemplo este caso de uma viga horizontal, portanto, que está encastrada de um lado e está simplesmente apoiada do outro, que está sujeita aqui a uma carga distribuída de 100 kN/m, portanto, neste caso estamos a falar de um perfil, um HS100A, portanto, feito em aço, portanto, daqui diretamente retiramos as características do I e também das características do E, ou seja, portanto, o módulo de elasticidade. Existem efetivamente estes dois valores, o E e o I, que contribuem naturalmente para a rigidez da nossa viga. Portanto, o E do ponto de vista da qualidade material, digamos, da sua própria elasticidade. Se tiver um material com E elevado, portanto, será um material mais difícil de formar. E, por outro lado, das próprias características do perfil, portanto, da própria geometria do perfil, que é incorporada através do I, portanto, do momento de área de inércia, aumento de segundo grau de inércia, que é também calculado automaticamente pelo SolidWorks, que eu também, como já vos vou também mostrar. Ora bem, isto é um exercício simples, tem naturalmente uma solução de livro, que eu já vos estou aqui a indicar em baixo. Portanto, temos aqui a nossa distância máxima, que está aqui, estes menos 1,7 ou 1,8 milímetros. Temos também um esforço cortante máximo de 50 kN, portanto, vocês podem também encontrar aqui. Temos os 12,5 kN aqui ao nível do nosso modelo, também aplicados aqui a meio da nossa viga. E temos também uma tensão máxima ao nível da viga, portanto, que vai ser, portanto, onde temos naturalmente também um momento máximo, portanto, no meio da viga, que será de 172 megapascal. Ok? Portanto, isto é resultado matemático tirado diretamente daqui das nossas, digamos, dos nossos simuladores, alguns deles estão até na internet, só para vocês verem, por exemplo, de onde eu retirei estes dados. Vamos fazer, por exemplo, aqui uma simulação rápida, utilizando exatamente este mesmo caso de estudo. Vamos utilizar aqui unidades métricas. E para eu não me enganar aqui com os zeros e com as unidades, eu vou aqui rapidamente só buscar, digamos, os meus valores a esta cábula de texto que fiz ainda há bocadinho. Portanto, vamos retirar daqui o I. O I vai ser aqui o nosso momento de inércia, portanto, em metros à quarta. Vamos ter então a tal carga de 100 kN a trabalhar aqui dentro a trabalhar aqui, digamos, no sentido negativo. Portanto, eu aqui vou colocar, inclusivamente, menos 100 kN, porque ela está a trabalhar em menos Y. Vamos pôr aqui então o valor de 1 metro para o L e de um ponto de interesse a meio da viga, ou seja, meio metro. Okay? Reparem com esta pequena formulação que nós aqui temos, nós podemos facilmente calcular aqui então a forma da nossa viga, portanto todos os aspectos importantes da nossa viga, ou seja, estou aqui a reproduzir exatamente os mesmos gráficos que temos aqui deste lado.
temos aqui então os nossos valores extremos, 50 kN, 12,5 kN de momento máximo, deslocamento máximo de 1,8 milímetro. Ok, pronto, solução de livro, simples. Como é que isto depois então vai funcionar ao nível do SolidWorks? Eu aqui vou fazer mesmo o exercício do princípio para vos poder mostrar também como é que nós fazemos efetivamente aqui um exercício do princípio utilizando elementos de viga. Portanto, eu vou começar então aqui pelo meu plano top. Vou criar então aqui uma linha reta que vou dimensionar com o tal 1 metro de comprimento que nós aqui queremos ter. Okay? Vou então a esta linha simples associar aqui um perfil de weldment que sabemos é um HE, portanto 100A, precisamente este nós já temos aqui selecionado. E reparem que a orientação que eu quero ter para ele, eu quero ter o Y, digamos, alinhado com o meu sistema de coordenadas de flexão, digamos assim. Esta não é a orientação correta, portanto eu preciso ter a alma do meu perfil alinhada aqui com o meu eixo Y. Por isso aquilo que eu vou fazer é aplicar aqui uma rotação de 90 graus, precisamente para ele estar a trabalhar neste sentido. Okay? Criamos a nossa peça. Vamos então aplicar aqui o tal material. Vamos supor que o material aqui é um aço que para podermos comparar, vamos pôr, por exemplo, aqui um aço relativamente simples. Aqui só me interessa realmente o módulo de Young, portanto é o que nós vamos obter aqui para este exercício. E reparem, tenho um perfil. O que é que acontece quando eu venho então criar um novo estudo de simulação? Um estudo de estática. Vamos então criar o nosso... Reparem que aparecem logo automaticamente estas duas esferazinhas nas extremidades. Isto quer dizer que ele foi automaticamente reconhecido como um element e, sendo um element, está a ser malhado neste momento como uma viga. Okay? Reparem, não como uma treliça, mas sim como uma viga. Portanto, a treliça nós temos que lá ir depois para trocar aquela situação. Já agora mostro-vos aqui também que nós podemos sempre visualizar estes gráficos, são importantes mais tarde, então, quando tivermos a interpretar resultados, porque a verde nós temos a primeira direção da viga, a azul a segunda direção, portanto são direções na secção, e depois a vermelho temos então a direção axial da nossa viga, e aquele sentido depois também vai ser importante para interpretar os resultados. Portanto, a partir daqui o que eu vou fazer é então rapidamente fixar completamente este nó deste lado. Em relação ao meu outro nó do outro lado, vou também fixá-lo, mas de uma forma simplesmente apoiada. Ou seja, eu não quero fixar mesmo, quero permitir que haja deslocamento em X, digamos assim, se houver algum interesse nesse sentido. Portanto, vou prender em termos de translações e recorrendo aqui, para me orientar aqui com a tríade do SolidWorks, portanto, com estes que aqui temos em baixo, vou prender em Y e vou prender em Z, e vou prender aqui também a rotação em torno do eixo X, portanto, para que ele não rode em torno do eixo X, ou seja, que tenha tendência para rodar ao longo do seu eixo longitudinal. Portanto, é assim que nós queremos prender isto. Isto é uma condição simplesmente apoiada, ou seja, ele poderá, se houver alguma solicitação para isso, que neste caso, por acaso, não existe, deslocar-se ao longo do próprio eixo X, e vamos aceitar então esta condição de fronteira. Vamos então aplicar a carga, que neste caso, as cargas aqui podem ser aplicadas diretamente aos nós, podem ser aplicadas diretamente aos beams, podem ser aplicadas diretamente a certos pontos e vértices. Neste caso, eu vou aplicá-lo diretamente ao beam, porque é o que nós queremos, neste caso, aqui realmente fazer, e utilizando aqui outra vez o plano front para nos orientarmos, portanto, aqui vamos estar a trabalhar em menos Y, e será, então, os tais 100 kN/m. Aqui é um bocado indiferente, porque isto realmente tem 1 metro, portanto o que nós lá pusermos é o que fica, mas com a direção que nós queremos ter, ou seja, de cima para baixo, okay, que é que nós temos aqui, penso eu, neste momento corretamente aplicada. Portanto, são os ingredientes que nós utilizamos para fazer este exercício. Vamos então rapidamente malhar aqui o nosso modelo. Reparem que temos aqui a nossa malha, vamos voltar depois aqui, e vamos então correr aqui o exercício, portanto, criando aqui então um conjunto de gráficos que nos permitem, de facto, mostrar aquilo que vos dizia ainda há bocadinho, axial e bending, deslocamento, ok? E outros dados que nós poderemos também obter aqui no nosso perfil, ok? Portanto,
Os dados que nós podemos tirar daqui são também simples, como vimos no caso anterior, podemos obter reações nos apoios, por exemplo, aqui podemos determinar qual é a reação de força e momento que temos de um lado, a reação, neste caso só força, que temos daquele lado, porque nós deixamos aquele lado simplesmente apoiado, ok? E naturalmente estes valores que nós vamos aqui encontrar vão ser de todo, digamos, comparáveis. Vamos só isolar aqui um bocadinho também as componentes de tensão. Por exemplo, se eu quiser aqui só colocar, por exemplo, a direção bending em 2, ok? Reparem, isto aqui é sempre um bocadinho, temos que arriscar na primeira, porque reparem, aqui estamos a falar de valores que são praticamente zero. Às vezes precisamos de experimentar uma vez se é correta, senão passamos rapidamente para a outra e temos então aqui os nossos valores. Ok? Mais coisas. O que é que eu também vos queria aqui mostrar? Temos aqui bending, temos aqui... gostava também de vos mostrar o seguinte. Existe aqui também aplicado um determinado... ou seja, também temos a possibilidade aqui de visualizar, portanto, estes diagramas, quer aplicados, por exemplo, à força de corte. Okay? E aqui vamos ver a tal evolução, precisamente, da força de corte. Bem como, por exemplo, também a visualização, através desta função de diagrama de viga, a função, por exemplo, do momento defletor. Vamos supor que aqui será em direção a direção 2, a evolução do momento defletor ao longo, precisamente, daquela viga. Okay? Eu provavelmente fiz aqui alguma coisa que não está exatamente correto, porque estou a achar estes resultados aqui um bocadinho estranhos. Provavelmente enganei-me aqui com alguma das indicações que dei ao meu perfil. Deixem-me só confirmar se de facto dei tudo corretamente. Sim, aqui sim, desculpem, tenho tudo corretamente formulado. Não sei se me enganei aqui em alguma das variáveis que entretanto ali assumimos. Já sei o que é. Vamos voltar aqui atrás rapidamente. É que eu ainda há bocadinho dei aqui uma condição, portanto, de completamente fixo. Foi essa a falha que eu fiz ainda há pouco, de uma condição completamente fixa. Neste caso, recordem-se, portanto, que um grau de liberdade de elementos de viga tem translações e tem rotações. Neste caso, nós queremos prender só as translações, portanto, vamos deixar as rotações livres deste lado. Portanto, é uma situação simplesmente apoiada. Portanto, aqui nós não queremos ter encastramento. Portanto, vamos só deixar immovable e vamos voltar aqui, então, a correr o nosso exercício e agora sim, portanto, temos tudo correto como nós teríamos naturalmente à espera. Peço desculpa que ainda há bocadinho não vos mostrei isto bem, mas é fácil depois perceber, digamos, o que é que estava a correr mal, porque nós estávamos a prender aqui de uma forma completamente encastrada, como se estivesse completamente encastrado na parede. Nós agora, libertando as rotações, portanto, prendemos o ponto, mas deixamos, digamos, o resto dos graus de liberdade livres, nomeadamente em relação às rotações. Portanto, temos aqui então os nossos gráficos, como vocês veem, são exatamente iguais àqueles dados que nós temos também da nossa análise matemática. Okay? Reparem, portanto, 125 é a quarta para o momento defletor, 125 é a quarta para o momento defletor máximo e todos os outros depois também serão naturalmente digamos, iguais. Okay? Dizia eu que agora vos queria mostrar um outro caso de carregamento, portanto, mantendo ainda a temática da viga horizontal, mas agora vou-vos mostrar também não apenas um único elemento, mas, digamos, 3 elementos, aqui neste caso concreto, a colocação de uma carga pontual aqui neste nó 2, uma carga distribuída, portanto, até aqui aos 8 metros, aqui a colocação de um momento defletor aqui nesta extremidade livre, portanto, e já não é apoiado dos dois lados. Este lado aqui temos, portanto, temos um encastramento e temos digamos, um momento daquele lado direito. Portanto, temos dados também para a secção, temos neste caso o momento de inércia, temos a área. Vamos então voltar aqui ao nosso SolidWorks, ativando, primeiro que tudo, aqui o nosso simulation, portanto, que nós queremos mostrar-vos aqui hoje. Eu vou então continuar, vou mostrar-vos, aliás, este exercício, okay, que é o exercício que agora, digamos, que seria o meu passo seguinte. Neste exercício, havia aqui um primeiro desafio que consistia, portanto, reparem, na formulação do exercício é-nos dado diretamente
o momento de inércia e é-nos dado uma área. Portanto, nós não sabemos exatamente qual é o perfil, nem sabemos quais são as características do perfil. Portanto, primeiro de tudo temos que criar um perfil que tenha precisamente estas características de momento e de área que nos interessem, portanto, para este caso concreto. O que é que eu fiz? Portanto, criei aqui um pequeno Excel, onde, de facto, aproveitando aqui a forma do momento de área para uma secção retangular, introduzi, portanto, digamos, a área que nós pretendemos, introduzi o momento de inércia que nós pretendemos, portanto, neste caso, aqui o 5 de 0 a menos 5, e, de facto, jogando aqui com estas variáveis, conseguimos obter uma secção de 34 cm por, digamos, 1,4 cm, que tem, de facto, as características quer de área, quer de I, que nós pretendemos. Portanto, ou seja, quando estamos a fazer um exercício teórico, é fácil mandar estes valores para o ar sem haver uma correspondência concreta. Nós aqui temos mesmo que desenhar esta geometria, ou seja, para ter estas características temos que criar um perfil exatamente com essas características. E foi isso que nós fizemos. Ora, o perfil é este que aqui está, é muito fininho, mas se vocês repararem, portanto, já agora mostro aqui também esta ferramenta, através desta ferramenta de Section Properties, com uma secção ligada, nós podemos sempre recalcular, deixem-me só pôr aqui mais casas decimais, podemos calcular as propriedades de secção precisamente deste retângulo que aqui temos neste momento e iremos então confirmar que o momento de inércia, portanto, relativamente aqui ao eixo Y é o que nós queríamos, portanto 0.0005 e também que a área é aquela que nós queremos, 0.005. Portanto, temos características matemáticas, estamos ok, podemos então avançar para a simulação. E vamos então dizer que, só para correr aqui um bocadinho a formulação do problema, reparem, temos então aqui o meu nó do meu lado esquerdo completamente fixo, portanto recordem-se que agora estamos a falar de um encastramento, portanto, e não de um apoio, é um encastramento. Vamos então ter uma aplicação de uma força distribuída que vai apanhar diretamente os perfis. Reparem, com uma força distribuída nós só temos que picar diretamente no perfil, como eu mostrei ainda há bocadinho, e aplicar, portanto, o valor da força distribuída. Portanto, aqui já é importante a questão de ser unit length, porque os nossos comprimentos já são diferentes de 1. Portanto, temos aqui 8 metros de comprimento. Dizia eu que temos uma força aplicada a este nó, 1500 N na vertical, e teremos depois aqui a tal componente de força-momento, que nós temos aqui também no nosso exercício, onde temos uma força vertical, a trabalhar aqui segundo o eixo menos y, mas também ali a aplicação de um momento, vocês veem ali aquele símbolo, digamos, muito interessante, que, de acordo com a regra da mão direita, portanto, se nós pusermos o nosso dedo do polegar direito orientado com, digamos, a ponta deste prego que aqui está, portanto, definiremos o sentido positivo do momento. Portanto, no fundo, estamos a aplicar um momento com esta direção, portanto, enrolando para o lado de dentro, como seria, aliás, o desejado, portanto, neste caso concreto. Portanto, a nossa formação, deste ponto de vista, está correta, de onde nós podemos rapidamente também malhar e correr e obter também resultados, quer a nível de tensões de flexão, quer a nível de deslocamentos. Temos aqui 141 de resultante, portanto, igualzinho, portanto, àquilo que seria a secção expectável ou de formação expectável para este caso concreto. E teremos então a possibilidade também de criar os tais diagramas, quer de momento, neste caso concreto, quer também de esforço de corte, força de corte ao longo do comprimento do perfil, também sem qualquer tipo de problema. Okay? O que é que eu também chamava a vossa atenção neste caso concreto? Portanto, já vos mostrei ainda há bocadinho que podemos também rapidamente obter listagem de resultados, portanto, indicando os nós de apoio, portanto, onde iremos facilmente aqui retirar para este nó concreto, portanto, o somatório 10,5, temos aqui também um momento resultante de 48.000, portanto, basicamente, tudo aquilo que faz sentido, portanto, com a solução teórica, como não poderia deixar de ser. O que é que eu também vos queria perguntar? Uma das coisas que era também pedida neste exercício era os deslocamentos, não só o deslocamento máximo, como vimos ainda há bocadinho, e tínhamos aqui através deste dado uma forma também, digamos, visual, 141 milímetros, mas eram-nos pedidos os deslocamentos quer deste nó, quer também deste nó aqui. E reparem, há aqui uma maneira muito interessante também de o fazer, que é algo deste tipo. Com o botão direito aqui em cima, nós fazemos probe,
mesmo para os resultados de vigas podemos perfeitamente fazê-lo. Eu vou-me aproximar então do nó que me interessa. Okay? Vou ter aqui a identificação do número de dó, da sua localização geométrica e também do valor de deslocamento, aquele que estou à procura para aquele nó concreto. De facto, aqui o número de nó não nos interessa muito, a localização nós já sabemos. Portanto, interessa-nos efetivamente o valor, quer deste, quer também daquele outro ali em cima. Portanto, aqui teremos 82, aqui teremos 28 e na ponta então teremos os 141. Portanto, podemos também facilmente obter valores, digamos, nó a nó para aquilo que de facto nos interessar. Okay? De qualquer tipo de resultado. Ok? Ora bem, mais coisas. Poderemos então, se calhar, mostrar-vos aqui. Eu já agora mostrava-vos aqui também, se calhar. Não, faço isso já no próximo exercício. Vamos então avançar por aqui para o próximo, onde temos então aqui um caso mais genérico, digamos assim, onde, aliás, deixem-me só voltar aqui para vos mostrar então efetivamente aquilo que queria, que é o seguinte. Um tipo de resultado que ainda não vos mostrei é precisamente este beam forces que também podemos extrair dos nossos resultados. Okay? E aqui há 2 ou 3 situações que eu vos queria dizer. Portanto, reparem que se eu fizer só show beam forces, nós vamos ter aqui um conjunto enorme de valores. Porquê? Porque cada uma destas vigas, como vocês também estão a ver aqui facilmente, pelo nível destes risquinhos verticais que nós aqui temos, é partida depois internamente pelo SolidWorks para criar, digamos, eu penso que tem essencialmente duas utilizações. Uma, portanto, é uma melhor qualidade gráfica do mapa das deformações e a outra é a de permitir também, digamos, a malhagem e o correr de problemas com vigas curvas. Porque é que as vigas curvas têm que ser obrigatoriamente também partidas. Mas isso não é uma obrigatoriedade para este tipo de problema. Okay? Reparem que nós aqui podemos sempre mostrar apenas os endpoints dos beams. Então aqui nós vamos ter isto reduzido. Então ali à minha viga do princípio, a minha viga do meio e a minha viga do fim. Okay? Temos aqui os resultados específicos para cada uma destas vigas. Apesar de termos o elemento partido nestes muitos elementos pequeninos que vocês aqui veem, nós podemos filtrar só os endpoints de cada beam e visualizar então os resultados para cada um dos beams. E reparem, fazê-lo de uma forma também muito visualmente interessante, que é a azul, obviamente, aquilo que diz respeito ao nó que está azul, a vermelho, aquilo que diz respeito ao nó que está a vermelho e, digamos, muito importante também sempre aqui olhar para este sistema que é o sistema de referencial que existe ou que está expresso aqui nestes valores que vocês aqui veem. Portanto, volto a recordar, axial vermelho, direção 1 verde, direção 2 azul. Portanto, isto quer dizer que, por exemplo, este troço de viga que nós aqui tínhamos, portanto, começaria, portanto, aqui do meu lado do encastramento, com um momento fletor de menos 48 mil, portanto, reagindo à carga aplicada em cima, e teria, portanto, uma força vertical, neste caso de 10.500 Newton, ok? Que depois, no nó vermelho, já seriam 6.500 Newton e um momento também já bastante inferior. Okay? Que depois é transferido, porque o nó vermelho, ou seja, este nó vermelho que aqui está depois é partilhado com o elemento seguinte depois vai receber o azul do próximo elemento, portanto, são estes menos 14.000 que pegam naqueles 14.000, depois estes menos 14.000 terminam em 2.000, depois o último elemento tem menos 2.000, portanto, há aqui resultados que depois são simétricos, 2 a 2, porque são de facto nós que são partilhados pelos vários elementos. Ok? Mas dizia eu que se nós tirarmos isto, vamos então ver toda esta listagem de elementos por aqui abaixo, que não tem assim particularmente interesse para nós. Aquilo que nós também conseguimos aqui fazer, se quisermos ter, digamos, um nível de, digamos, de controle um bocadinho, não tão fraturado, digamos assim, ou se por um lado quisermos ter só os resultados de viga, portanto, sem nos preocupar muito com a forma da deformação, reparem que nós podemos, por exemplo, aplicar aquilo que nós chamamos aqui um mesh control de malha, tal como fazemos também com elementos sólidos, e dizer simplesmente que quero ter apenas um único elemento para estas 3 vigas que aqui estão, o que quer dizer, portanto, que ao malhar e correr, digamos que os resultados poderão não ter tão bom aspecto, mas é apenas só uma questão de aspecto que se trata, porque se vocês forem ver, os resultados depois são exatamente os mesmos, quer a nível de forças, quer a nível de momentos, quer a nível de deslocamentos. Portanto, vamos ter exatamente os mesmos resultados
E se nós voltarmos aqui então aos Beam Diagrams, nós vamos então aqui, desculpem, aos Beam Results, que era o que estávamos a mostrar do outro lado, portanto, List Beam Forces. O que nós vamos ter aqui então, em vez de termos aquela listagem enorme que tínhamos ainda há bocadinho, mesmo sem ligar esta opção, é ter apenas os resultados específicos, portanto, de cada um dos elementos, portanto, apenas com um único elemento, digamos, mais fiel à matemática pura e dura das fórmulas, digamos assim, mas como podem ver, os resultados que temos aqui, portanto, menos 48, 14, menos 2000, 2000, isto é tudo exatamente igual àquilo que nós tínhamos ainda há bocado para a outra formulação. Ok? Portanto, quando nós queremos ter apenas um único elemento e interpretar isto de uma forma puramente matemática, tal como tiramos dos livros, podemos fazê-lo de ambas as formas. Aqui temos menos confusão com os outros resultados, portanto, podemos ver especificamente só o que se está a passar com cada um destes elementos, sem termos todos aqueles elementos intermédios. Ok? Ora bem, então vamos fechar este exercício e vamos então continuar rapidamente, que eu já me estou a alongar aqui no webinar, para este exercício que tenho aqui. Ou seja, qual é a diferença? Ainda há bocadinho, os dois últimos que vos mostrei eram, no fundo, vigas horizontais, portanto, sem carga axial, sem carga no sentido X, digamos assim. Nós agora vamos ter aqui 3 vigas, portanto, dois pilares que suportam esta carga distribuída, portanto, aqui na parte de cima. Como é que isto é implementado aqui dentro do SolidWorks? Bom, naturalmente, tal como os outros exercícios, portanto, que falámos até agora, de uma forma extremamente simples. Neste caso, temos a informação de qual é o perfil que queremos, portanto, é mais fácil para nós, não temos que criar o nosso próprio perfil, é um IP a 100, portanto, o I está automaticamente atribuído, digamos assim. Portanto, e mais uma vez, vou só passar aqui por cima da formulação do problema, dizendo que ele está, de facto, fixo nestes dois nós inferiores, que existe aqui a aplicação de uma carga de menos 5 kN, portanto, diretamente aqui àquele nó, a apontar aqui para o meu sentido esquerdo, naquele nó do canto superior direito, e que existe aqui, era aquilo que eu também queria chegar, a aplicação, portanto, de uma carga distribuída, mas de uma forma, digamos, progressiva, ok? Através desta tabela, portanto, nós temos aqui funções que nos permitem definir distribuições de diversos tipos de carregamentos. Portanto, pode ser centrada, pode ser qualquer um destes tipos. Esta tabela é mais flexível, que me permite dizer que eu, neste ponto aqui a 0, tenho 1000 Newton, portanto, de compressão, e que neste ponto, aqui à minha esquerda, tenho 3000 também de compressão, portanto, uma força que evolui ao longo daquela viga, portanto, que é implementada aqui também de uma forma muito, muito simples. Capa? Portanto, daqui também temos tudo. Voltamos então aqui a recuperar os resultados. Reparem que agora já vamos ter, efetivamente, uma componente axial que há bocadinho não existia. Reparem, uma componente axial constante, que ao nível das tensões estamos aqui à volta de 1, menos 4, 1, menos 5. Portanto, são tensões que, em termos de ordem de grandeza, não são naturalmente tão fortes como as tensões de flexão que aqui temos, e até mesmo as de corte que temos aqui a trabalhar. Por exemplo, em relação à flexão, estaremos a falar de uma escala de grandeza que será quase 100 vezes superior, portanto, trabalhar aqui entre 100 e menos 100. Chamo também a vossa atenção para um pormenor que até agora também não tinha falado dele. Os resultados que eu vos tenho estado a mostrar até agora são resultados sempre em que nós estamos a visualizar a forma da viga, ok? Isto é feito através de uma opção que nós aqui temos, dentro dos resultados, que é este Render Beam Profile. Portanto, isto é uma opção relativamente nova dentro do SolidWorks. Antigamente, nós quando corríamos um problema de vigas, os resultados que nós tínhamos basicamente era isto. Víamos todo o tipo de perfis, qualquer que fosse o perfil, víamos-o como um tubo, ok? E basicamente aquilo que o software indicava ia ver as fibras mais distantes do perfil, comparava digamos, os resultados em cima com os resultados em baixo, tirava o maior e pintava, digamos, esse troço do tubo com o maior resultado. Isso era uma maneira de fazer as coisas. Aquela que nós temos agora, visualizando, então, o tal Beam Profile, faz com que o software vá carregar ou calcular não só, digamos, as superiores e inferiores, mas também todas as fibras, digamos, intermédias. Nós sabemos, portanto, no caso aqui da flexão, estamos à espera que onde existam, de facto, tensões mais altas sejam nas fibras mais extremas. E nós aqui, de facto, vemos isso. Reparem com a indicação da tração aqui a vermelho na parte superior da viga e da compressão aqui a azul na parte inferior da viga. Portanto, aquele gráfico tubular mostra-nos apenas escala,
não mostra sentido, não mostra a direção da deformação. Portanto, menos 100 em baixo temos compressão deste lado, temos tração deste lado, temos tração deste lado, e em cada uma das ligações nós vamos poder ver exatamente onde é que temos tração, onde é que temos compressão, de uma forma muito mais intuitiva e vendo a verdadeira escala do perfil que não conseguiríamos fazer com um perfil tubular que apareceria entretanto. Portanto, todos os resultados, naturalmente, como estaríamos à espera, são também consistentes com a teoria. Portanto, aqui temos a força de corte, aqui temos o momento, o gráfico de momentos, reparem também bastante ilustrativo. Aqui temos a nossa força axial, que é constante, tal como a tensão axial, mas de facto, como vocês também estariam à espera, todos estes resultados são iguais àquilo que é a nossa seleção, digamos, solução analítica. O que é que eu pus aqui deste lado, do lado direito, só uma nota que tem a ver com o seguinte. Para que esta teoria bata certo com os resultados de SolidWorks, há aqui um passo adicional que nós temos que fazer, que tem a ver com o seguinte, que é, reparem que quando eu edito este material, desculpem, quando eu edito a definição desta viga, para além destas opções aqui em cima que têm a ver com a maneira como são transferidas as cargas, por exemplo, eu posso optar aqui para o meu azul de não transferir momentos fletores, de maneira que isto funcione aqui como uma rótula, digamos assim, ou então mantê-la completamente rígida, portanto, transferindo os tais momentos. Mas aqui embaixo temos uma opçãozinha que diz Section Properties, ok? Estes valores são automaticamente calculados para o perfil, para a secção que nós temos, são calculados geometricamente, mas a teoria, portanto, que está presente aqui no livro do Raul, de facto, não comporta um determinado fator que leve em conta, portanto, a não uniformidade da distribuição de tensões de corte ao longo do perfil, que é contabilizado aqui no SolidWorks. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem que, por exemplo, nós neste momento teremos, deixem-me só pôr aqui, por exemplo, uma tensão axial e bending, aqui na ordem dos 98.1, ou então já agora deixem-me só, olhando para aqui, ver um que seja, vamos ver uma reação, a reação aqui no nó 3, ok? Mais uma vez aqui a reação no nó 3, result force, vamos apanhar aqui este nozinho em baixo, vamos calcular, temos 3326,5, ok? 3326,5 representa este valor que nós temos aqui, ou seja, quer dizer que nós estamos a utilizar estes fatores, portanto, de não uniformidade da secção em relação ao corte, que foram automaticamente calculados pelo software, e, por exemplo, para uma secção retangular são 4/5 ou 5/6, para uma secção circular oca são 1 a dividir por 2, mas o que eu quero dizer é que a matemática que está no livro do Raul não assume esta não homogeneidade, portanto, ao corte. Portanto, quer dizer que, no fundo, aqueles valores ali são zero, de onde nós teremos que fazer esta operação para cada um destes vigas, portanto, que aqui estão, ok? Vamos trocar aqui rapidamente a definição delas para pôr aqui aquele fator de corte a zero. Não quer dizer que o software não calcula o fator de corte, simplesmente considera a secção homogénea do ponto de vista do corte. E basicamente nós podemos então, de uma forma rápida, portanto, voltar a malhar e correr aqui o nosso exercício. Deixem-me só confirmar que isto aqui em cima estará correto. Ok? Parece-me que sim. Onde é que ele está fixo? Cá em baixo. Okay, parece-me que está tudo bem. Ok. Portanto, teremos então novos gráficos. Reparem que a nível de tensões até parece que estamos mais ou menos iguais, mas se voltarmos então aqui a visualizar, portanto, as nossas cargas, por exemplo, aqui para este ponto, reparem que agora sim temos os tais 3338, que é igual àquilo que sai da solução analítica e não aqueles 3326 que nós tínhamos inicialmente. Portanto, há aqui pequenos pormenores que convém saber, porque às vezes podemos dizer que mas eu fui calcular isto, não é exatamente igual àquilo. Não quer dizer que a teoria esteja mais certa. Aliás, na maior parte dos casos o que acontece é o contrário. Portanto, a teoria normalmente é mais simples, não leva em conta tantos fatores, e nós aqui dentro do SolidWorks levamos em conta mais fatores, inclusive este da não uniformidade à secção de corte e ao trabalho em corte. Portanto, há pequenos pormenores. Se quiserem realmente que isto bata tudo certo, aquele fator de não uniformidade ao corte tem que ser resolvido. Okay?
Se formos aqui também visualizar os resultados para o elemento 1 cá de cima, portanto, utilizando aquela técnica que vos mostrei ainda há bocadinho, portanto, dos beam forces, poderemos também facilmente visualizar, por exemplo, para aquele perfil superior, que neste caso aqui é o nosso perfil 1, exatamente quais são as forças axiais, que agora aqui existem e são constantes, a força de corte e também aqui o nosso momento, neste caso no nó vermelho, aqui no nó azul. Reparem também na direção, vejam, olhando aqui para o referencial, portanto, deste elemento, reparem que a direção axial é a direção a apontar para a esquerda, portanto, isto quer dizer que se no meu nó azul eu estou com menos qualquer coisa, quer dizer que estou a avançar no sentido, digamos, para a direita, e que no meu nó vermelho estou com um sentido positivo aqui, quer dizer que estou a avançar para cá, portanto, no fundo, o que isto nos diz é que existe uma força de compressão a ser exercida, portanto, sobre esta viga. Ok? Ora bem, estou-me mais uma vez a alongar. Em relação a este exercício, penso que também estaremos essencialmente conversados. Mais uma vez, os resultados são completamente consistentes. Eu vou-vos só aqui mostrar, digamos, um exercício rápido, porque, vamos lá ver, estes exercícios que nós fizemos até agora têm, de facto, soluções analíticas. É fácil, ou relativamente fácil. Bem, fácil não é, mas com alguma álgebra de matrizes é possível resolvê-los com algum trabalho. Agora, a partir de um certo nível de complexidade, deixa de quase de ser possível resolver problemas de elementos finitos, portanto, à mão. Okay? Este exercício prático que eu vos quero aqui mostrar continua a ser um exercício no plano, digamos assim, é um exercício não muito tridimensional. Mas eu hoje não vos vou mostrar nada assim de muito tridimensional. Achei mais importante começarmos precisamente por uma lógica mais intuitiva, comparando diretamente com os resultados analíticos. Mas, de facto, o que é que nós fizemos aqui? Fizemos, então, o desenho de uma asna real de madeira, portanto, utilizando, digamos, um esquema de referência que nós aqui temos. Portanto, existe esta estrutura principal, esta viga maior cá em baixo, existem estas posições para estas madres onde vão ser aplicadas cargas, existem aqui uns pequenos tirantes de aço que fazem a ligação aqui entre estes nós. Outra atenção, ou digamos, outra digamos, informação que é relevante. Reparem que este modelo que vocês estão aqui a ver não está acabado a nível dos nós. Portanto, os perfis não estão trimados uns com os outros, nem aqui, nem aqui, nem aqui em cima. Portanto, reparem que o perfil, para efeitos de cálculo, deve ser feito efetivamente desta forma. Não nos devemos preocupar em acertar os ângulos de corte e tudo mais. Portanto, para efeitos de cálculo, pelo menos seria completamente irrelevante fazer isso. E fazer isso vai dificultar a criação das ligações e vai, às vezes, ou pode ter, digamos, a propensão de criar nós adicionais ou rigidezes adicionais, portanto, nas ligações que nós, efetivamente, depois não teremos. Portanto, o que eu recomendo aqui neste caso concreto é sempre, portanto, não ter esta opção ligada, que nós normalmente teremos para a produção, teremos ativa, esta opção de fazer o merge profile, no sentido de, aqui não tenho um caso concreto que haja interferência. Deixem-me ver, por exemplo, aqui. Portanto, aqui nós estamos a ver essa opção porque, de facto, não existe aqui mais do que um segmento selecionado. Mas pronto, estão a ver o que eu quero dizer. Não façam aqueles trims, aqueles acertos. Mantenham a geometria, digamos, no seu, associada a uma linha e fazê-lo desta maneira. Outro ponto aqui importante é que, como vocês viram aqui na imagem de referência, vão ser aplicadas depois aqui cargas. Aliás, posso rapidamente passar aqui para o meu segundo slide. Os materiais são estes que nós estamos aqui a falar, portanto, pinho e aço, portanto, foram introduzidos estes materiais, ou foram criados estes materiais para representar digamos, esta asna, e depois foram colocadas aqui 10 kN em cada uma das madres de cima, portanto, mais 10 aqui nesta superior, nesta ligação, 5 nestas duas inferiores, e depois temos deste lado esquerdo, este nó fixo não é exatamente correto, ele depois pulo aqui, digamos, simplesmente apoiado para não ter momento de flexão daquele lado. Ok? Portanto, a partir daqui, reparem, passamos então para a parte de... deixem-me só mostrar-vos que esta viga cá de cima é uma única viga. Okay? Mas o carregamento que nós estamos à procura de poder introduzir é um carregamento que vai ser aplicado àqueles pontos das madres. Portanto, aqui e ali. Mas reparem que
digamos, numa abordagem mais tradicional a este exercício, nós poderíamos pensar que teríamos que partir esta viga que aqui está por todos aqueles pontinhos onde havia, portanto, o carregamento das madres, para criarmos vários segmentos de viga para que depois pudéssemos ter que aplicar, digamos, em cada um destes nós que se gerasse, portanto, a carga correspondente. Isso aqui não é o caso. Nós podemos facilmente desenhar um sketch como este, portanto, aqui naquela face de cima do nosso perfil, e depois criar, através desta entidade de ponto do SolidWorks, criar um ponto sobre cada um destes pontos correspondentes à posição das madres, porque nós podemos utilizar esta funcionalidade do SolidWorks, já agora eu faço a imitação em Set Reference Geometry Point, portanto, esta função que está aqui, podemos utilizar esta funcionalidade do SolidWorks para então criar estas tais forças de aplicação diretamente aos pontos. Reparem, utilizando esta opção de vértices points cá em cima, nós podemos picar em cada um este por aqui fora, os pontinhos que nós tínhamos selecionado, e aplicar os tais 10.000 Newton a cada um deles, sem ter que dividir a viga de uma forma, digamos, com ferramentas de split ou coisas assim, que seriam muito mais complicadas. E depois podiam estar aqui também a criar zonas de situações complicadas entre os nós e de juntar certos nós que nós não queríamos juntar, etc. Portanto, foi feito desta maneira, portanto, criámos assim a nossa força nas madres. Temos aqui mais estas duas de 5.000, portanto, aqui nas duas extremidades. Temos a tal de 10.000 lá em cima aplicada, digamos, àquele nó central. E temos aqui, então, a aplicação do peso próprio, simplesmente ativando a gravidade para este exercício. Mais uma vez, fixamos este nó aqui, todos os graus de liberdade, e do meu lado direito fixamos apenas as translações a Y e Z e a rotação em X, ou seja, é um apoio simplesmente apoiado, permitindo que toda a asna se desloque também na horizontal no sentido X. Okay? Resultados para isto. Rapidamente, vamos então aqui obter um conjunto de resultados de tensão ou de tensão combinada de axial e flexão, de deslocamento, de os tais momentos que também falámos ainda há bocadinho. Ok? Aqui um outro gráfico também. Temos, por exemplo, gráficos também de fator de segurança, aqui utilizando os tubos. Portanto, temos aqui vamos concentrar-nos aqui, se calhar, nestes dois primeiros, que se calhar serão os mais relevantes. Reparem que estamos a falar em nível de tensões para as madeiras, coisas aqui na ordem dos 10, 15, 4, 10, portanto, coisas perfeitamente não complicadas, e onde temos realmente valores mais elevados, são precisamente nestes tirantes, em particular neste tirante que está aqui do meu lado direito, não tanto aqui neste, embora aqui também exista alguma tração. Portanto, reparem que quem está a sofrer aqui neste caso são os tirantes. O que é que eu aqui também vos queria mostrar? Que, então, seria talvez interessante, nós podemos fazer aqui uma segunda alternativa rápida, em que eu vou simplesmente eliminar aqui os meus tirantes. Okay? Eliminando estes tirantes, nós vamos ter aqui, então, um gráfico um bocadinho diferente. Reparem que agora existe aqui uma ligeira descair da minha asna. Portanto, aqui mantemos o plano horizontal. Reparem que o princípio e o fim mantêm a sua horizontalidade. Só que existe um ligeiro deslocamento para a direita, e esse deslocamento para a direita faz inclinar um bocadinho aqui a nossa asna, portanto, e aumentar o esforço e a deformação aqui também para o nosso lado direito. Aliás, daqui nós percebemos qual é que realmente a motivação para colocar aqueles tirantes, é precisamente estabilizar aqui toda esta zona inferior, portanto, impedindo que este nó e este nó se afastem, digamos, um do outro. Temos tensões, temos deslocamentos. Reparem esta barriga que ele está aqui a fazer aqui na ordem dos 9 mm, na bocadinho tínhamos 5 mm. Outra função também muito interessante do SolidWorks Simulation, que nós podemos aplicar aqui neste caso, até mesmo aqui às nossas vigas, é dizer, bom, então, já que temos estes dois estudos, um com tirantes e outro sem tirantes, vamos então comparar um com o outro, portanto, dando aqui o OK, e o software rapidamente nos vai aqui também mostrar as duas situações. Portanto, do meu lado esquerdo, com tirantes, do meu lado direito, sem tirantes. Ok? Reparem, muito mais homogéneo aqui o perfil de deformação, se compararmos esta deformação com esta deformação. Muito mais homogéneo também o perfil de tensões,
sendo que aqui quem vai suportar a carga são realmente os próprios tirantes, por forma, portanto, a manter aqui um resultado de deformação mais homogéneo. Muito bem, era um pouco isto que eu vos queria mostrar. Este tipo de exercícios, digamos, já dificilmente se conseguiriam resolver, provavelmente se conseguiriam se resolver em programas dedicados de 2D, MATLAB, coisas desse tipo, não digo que não, mas, de facto, nós aqui podemos fazê-los também de uma forma extremamente simples, utilizando uma interface muito simples, muito intuitiva do SolidWorks, comparar estudos, tirar resultados, tirar conclusões, e, de facto, podemos fazê-lo de uma forma muito simples. Podíamos até, inclusive, se quiséssemos, eu também não vos tinha falado disso, porque o tratar como vigas é o default do SolidWorks para tudo o que seja construção soldada, mas nós depois poderemos também, se quisermos, correr o produto ou a simulação tratando cada um destes elementos como sólidos e malhá-los com tetras e depois até comparar os resultados uns com os outros. Podemos depois também fazer aqui vários estudos comparativos de evolução daqui para a frente. Eu já estou com 1 hora aqui do nosso webinar, portanto acho que já passamos efetivamente aquilo que vos queria transmitir hoje. Portanto, cobrimos aqui uma série de temáticas relacionadas com vigas. Portanto, falámos também ao princípio um bocadinho sobre treliças, mas hoje estivemos essencialmente a falar de vigas, com vários casos de aplicação, de vigas horizontais, de vigas estruturais, portanto, suportando também cargas axiais. Comparámos isto com a teoria, portanto, com os resultados analíticos, portanto, retirados, na maior parte dos casos, do livro do professor Raul Pompilho, do ISEP. Portanto, espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou parar aqui, então, o meu webinar, para depois, se quiserem fazer alguma pergunta, também terei aqui disponível para vos responder. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa participação. Até uma próxima oportunidade. E obrigado por terem estado aqui connosco.